Escolheu nascer no dia 1 de julho de 1920. O formalismo notarial fê-la nascida 22 dias depois. Pouco refém da gramática do tempo ou da aritmética dos dias, Amália deu-se ao mundo no tempo das cerejas. Assim chamava à luz, à cor e ao cheiro da cidade que amou como se ama, sem qualquer dúvida, sem resistência, sem resignação. Antes talvez com a vénia forçada pela pedra das ruas, pela inclinação das artérias, pelo sobe e desce histórico e irrequieto que sobressalta os corações enquanto suaviza o cansaço. A cor de metáfora não apaga a sépia dos primeiros tempos de uma família humilde que troca as origens beirãs pela aventura de nova esperança no coração da cidade e pelas condições que esta oferece a quem delas precisa. O meu pai teve um contrato, ele era músico, teve um contrato para uma coletividade ali em Campo Limpo, com casa e tudo. E além disso, a minha irmã, uma que morreu, uma das irmãs mais novas que ele, nasceu com úlceras nos olhos e só em Lisboa é que se curava. De maneira que ele veio para Lisboa com esse contrato e também por causa da minha irmã mais nova. Foi no número 2 da rua Martim Vaz, a suave distância da Moraria, que nasceu Amália da Piedade Rodrigues. A casa perpetua no toponímio os primeiros tempos da inclina mais célebre da freguesia da Pena. Do florido das varandas à intemporalidade do rio, vai a distância de um olhar. Outros, por ali olharam pela infância possível de uma Amália criada pelos avós maternos, sobretudo durante a ausência dos pais, que haviam de regressar à Beira até à estadia definitiva em Lisboa. Já com Alcântara como nova morada, a família de Amália é uma entre as muitas, num bairro entre bairros, da capital. Viviam todos da mesma maneira, trabalhava-se e eram todos, que eu conhecia, pobres, não é? Como nós. Mas era uma coisa muito alegre, porque nós cantávamos, meu pai tocava, minha mãe cantava muito bem, e nós todos também cantávamos. Ela ensinava-nos coisas da Beira e as sessões eram passadas assim, não havia televisão, nem havia rádio. O meu pai lia às vizinhas, juntava-se tudo à porta e o meu pai lia romances às vizinhas que não sabiam ler. As dificuldades, quer dizer, não... a gente nem dava por elas porque não... Era aquela vida que nós conhecíamos, não é? Portanto, como não víamos outra, achava que aquilo era normal. Não era o passar fome, era comer sopa, não comer carne, não havia dinheiro para carne, nem essas coisas, nem para roupa. A modéstia do pecúnio impediu a longevidade nos estudos. Ainda assim, Amália revelou desde cedo uma das suas mais celebradas qualidades, a facilidade de apreensão. Portanto, que ela fez a instrução primária sem livros, sem nada. Foi para a escola, aquilo que eu via aprendeu. Fez um exame de tal maneira que a professora disse: tu vais continuar a estudar. Porque uma coisa assim eu nunca vi. Tu tens de continuar a estudar. Não, minha mãe não deixa. Não, eu vou falar com ela. Foi falar com ela. Oh, minha senhora, eu bem dizer que paga os estudos à sua filha sou eu. Que era uma pena ela ficar por aqui. Ah, ela já sabe mais do que nós todas cá em casa. Não, não é preciso estudar mais, não é preciso estudar mais. O que é que aconteceu? Mais tarde, a mãe vendia laranjas ali no cais da Rocha e da Alcântara. Ela foi e com o contacto dos marinheiros que vinham, ingleses e americanos e tal, pouco tempo depois falava corretamente inglês. Muito mais tarde, quando foi a França, esteve lá alguma temporada, passou a falar francês. Apreender, intuir, saber escolher. Verbos conjugados no futuro mais que perfeito, desenhado pelo acaso ou pelo sinónimo da canção que a imortalizou. Fado, destino ou vontade de Deus. Se tudo tem um princípio e se cada princípio é uma revelação, Amália revelou-se no arbítrio da espontaneidade. Quer dizer, a Amália invadiu por fado por um acidente. Que ela cantava mais, ela cantava tudo, não é? Cantava as coisas que haviam dos filmes, os tangos do Carlos Gardel, cantava muito bem, as coisas que nós ouvíamos aos ceguinhos na rua, ou as coisas que a minha mãe cantava, não é? Não tínhamos acesso ao fado, a gente não conhecia. Só depois começámos a ouvir
os cantores da rua, não é? Fado, e a gente gostou e chorava por causa, porque as letras eram tão tristes que acabámos por aprender e cantar também. Depois um dia nós trabalhámos no Cais da Rocha, nos stands de artesanato madeirenses, vendiam bordados da madeira, toalhas, blusas, fatos ao modaminho, vinho da madeira e açafatos com fruta. E um dia estava a chover, ela foi para o meu stand, que ela era mais da ponte, e um piloto de um dos educadores ouviu a cantar, que ela estava a cantarolar, e disse: você quer ir cantar o fado? Você pode vir a ser uma Berta Cardoso ou Mercedes Costa. E ela assim, Depois deu-lhe um cartão para ela experimentar a voz. Foi assim que começou. Quando ela foi experimentar a voz, ficou todo encantado, o dono do Retiro da Severa, e as pessoas que estavam lá, os empregados, veio tudo a ouvir. Ela apareceu logo bem. Ela apareceu bem, sabe? De modo que ela apareceu bem de forma como é que ia dizer, a distinguir-se, a isolar-se das outras pessoas todas que havia, porque havia gente a cantar bem, havia uma Berta Cardoso, havia uma Ercília Costa, havia gente a cantar bem, mas ela superou tudo, ultrapassou tudo. A superação deriva do timbre, do enlevo, da entrega, da genuinidade, da pose. A família, longe de se desvanecer, fez cara de dúvida à profissão de fadista, mas o talento e a arte de Amália tornaram inevitável o aparecimento e a ascensão do ofício e das primeiras benesses. Quando ela foi experimentar a voz, deram-lhe um dinheiro para ir tratar do cartão de artista. Ela tinha 18, ainda não tinha 19 anos, portanto eu sou 3 anos mais nova. Ela pegou em mim, metemos num táxi, fomos lanchar para a Suíça, depois fomos ao cinema, gastámos o dinheiro todo que era para tirar o cartão de artista. Esse episódio ficou marcado, foi o dia mais feliz, nunca tínhamos andado de carro, foi o dia mais feliz da minha infância com ela. Quer dizer, da aventura, não é? A grande aventura começava a formar-se. Amália canta como ninguém, ganha rápida e sólida projeção no país que a descobre e que a adora. Revela-se enquanto intérprete e enquanto pessoa. Havia qualquer coisa de estranho na Amália, que parecia que reunia uma série de forças vindas não se sabe bem de onde, e que a fazia expandi-las para fora dela, através de diversas manifestações, como cantar é mais óbvia, mas também a dançar, a contar histórias, a ter saídas absolutamente geniais. A Amália era uma pessoa e, ao mesmo tempo, mostrava-se também uma mulher do povo, no que se tem mais simples e mais genuíno. E a Amália era um aglomerado de heterónimos, podemos dizer assim, muito difícil de definir. Ela era uma pessoa muito esperta. A maior parte das pessoas é uma das coisas que eu falo. É saber com quem estão a falar e é bem saber, ter um tato e das coisas que vai dizer, compreende? E a Amália tinha isso. Falava fosse com quem fosse, mas estava a falar com uma pessoa qualquer e via logo a pessoa que era, se era uma pessoa culta, se era uma pessoa normal, como a maior parte delas, e tinha uma conversa sempre agradável, fosse com quem fosse. A Amália tinha uma coisa que eu apreciava muito. Eu não gosto muito de pessoas espertas. A Amália não era esperta, era uma pessoa inteligente. E as pessoas inteligentes são mais frágeis, porque são mais autênticas. A Amália era uma mulher muito inteligente. É o traço de personalidade que eu mais gosto dela. Nem sequer vale a pena falar na genialidade do canto, não é? Isso é um dado adquirido à partida. Uma pessoa a quem se entrega um fado tradicional, um fado clássico, e que o canta 5 vezes, de 5 formas diferentes. De hora a hora.
isto não é para qualquer um. Amália enche salas de um público que a aplaude como estrela de primeira grandeza. A rádio prolonga-lhe a voz por um país rendido ao talento e acelera a consagração. Entre músicos e povo, intérpretes e crítica, cresce o consenso em torno de uma figura que não deixa ninguém indiferente. Eu ia atravessar uma sala e, pela rádio, ouvi ela cantar. E achei uma voz tão segura, tão imponente ao mesmo tempo, que parei para ouvir o resto do fado. Foi a primeira vez. Mas a primeira vez que a vi cantar num espetáculo que ela deu no São Luís, eu fiquei com vontade de ir a todos. Porque realmente era uma coisa que eu não sei explicar. Mas era uma coisa, enfim, eu não sei explicar. Pronto. Ela tinha uma presença que a gente, diferente das outras pessoas, não sei o que é que ela tinha. Depois já baseada no que ela tinha, na figura que era, a gente, quando vê uma pessoa assim, ajuda a impressionar. Ela tinha uma figura impressionante, mas com certeza que para mim, a maior parte das pessoas, eu ouvia o Pedro Leal, que tocou com a gente também, já morreu, ele tocou no Luz, e a Amália antigamente fazia um espetáculo, ia cantar ao Luz às quintas-feiras. E ele era o violão de lá, mas ela levava as guitarristas dela. E ele dizia, assim que a Amália entrava, ficava tudo assim a olhar. Eu também, eu ficava assim, aquela coisa, não se sabe explicar porquê. A surpresa deixa de o ser, mas Amália jamais será previsível. Ela renova o fado, não apenas no modo de cantar, mas também no modo de o apresentar. Canta à frente dos acompanhantes, exibe uma espécie de recolhimento, os gestos, como que em prece. E o vestuário, claro, que muitas vezes é escuro e raramente dispensa o shine. A Amália tinha várias coisas invulgares. A primeira, desde logo, ela não sendo uma mulher alta, quando entrava no palco parecia que tinha 3 metros de altura, era uma coisa estranha. Era quase como o Buda. Era uma sensação estranha, porque de facto eu via várias vezes em palcos em Portugal e no estrangeiro, e quando ela entrava, quando era o momento dela entrar em cena, as pessoas instintivamente começavam às palmas. E não estou a dizer portugueses residentes no estrangeiro. Eu assistia a espetáculos dela no estrangeiro, onde ela atuava pela primeira vez, e as pessoas reagiam assim. Ela tinha uma postura realmente muito boa. Tinha. E claro que ela tinha uns sapatos que ajudavam a ser um pouquinho mais alta. Só que depois a roupa também tinha que ser equilibrada de forma a não se notar que os saltos eram um pouquinho altos. Houve um que realmente levou muitíssimo tempo para dizer-lhe. Eu fiz um vestido que levou uns folhos 153 metros de fazer a bainhazinha àqueles folhos. Já não existe esse vestido porque ela levou-o com ela.
Decorre o ano de 43 quando Amália atua para a primeira de muitas plateias internacionais. O convite para atuar em Madrid surge através da Embaixada Portuguesa. Seguir-se ao Brasil, onde o sucesso prolonga por 3 meses uma estadia que devia durar 6 semanas. Em 1945 fica 10 meses em terras de Veracruz. O fado é cada vez mais viajado, a fama cada vez mais evidente. Eu, entre os 2 colégios onde estudei na Suíça, tive uma paragem de 1 ano, porque o segundo colégio onde eu deveria entrar não recebia mais inscrições. Então eu tive que esperar 1 ano. E esse ano, para não estar desocupado, a minha mãe e o meu pai arranjaram-me um trabalho. Já tinha tirado o meu curso de línguas, portanto não me foi difícil trabalhar na Companhia Colonial de Navegação, que tinha navios que iam para a África e para o Brasil. E trabalhei no Veracruz 1 ano. E lembro-me de uma viagem que foi à Amália. Como o meu trabalho a bordo era de animador, eu fazia os programas de rádio, os jogos, trabalhava no comissariado. Portanto, eu tinha ali um lugar social interessante em que privava muito com as pessoas. Fui uma espécie de guarda-costas da Amália, porque os homens andavam como malucos atrás dela. E foi muito interessante a viagem, muito agitada. Vi homens muito deprimidos, porque andavam ali à volta dela e ela, quando estava um bocadinho mais aflita, pescava-me o olho e eu fazia de guarda-costas e tal, protegia. Foi uma viagem divertidíssima, porque ela brincava com isso muito, mas brincava mesmo, tirava partido dessa situação. Estamos a falar numa altura, portanto, se eu tinha 18 anos, ela teria 38. É uma mulher interessantíssima. Muitos os pretendentes, bem menos as pretensões. Amália casa em 1940 com um torneiro mecânico que é também guitarrista amador. Fica sem amada 2 anos mais tarde. Só em 1961 é que Amália voltará a casar, quando no Brasil se apaixona por César Seabra, um engenheiro que há de acompanhá-la durante 36 anos. Entre o primeiro e o segundo matrimónio fica uma relação de 10 anos com Eduardo Pita Ricciardi, da qual mais tarde se dirá arrependida. Estas relações amenizam de sobremaneira o pessimismo de Amália enquanto jovem. Desde sempre ela tinha uma relação com uma pessoa, um namoro. E acabava antes de como é que se diz? De aceitar namoro. Podia ser, amanhã ele vai-se embora e eu dizia-lhe, olha, não faças isso. Sofre se isso acontecer, mas vive até aí. Vive a relação bem, não é? Entre amores e desamores, o coração de Amália pertence ao público. Este não abdica de a fazer sentir-se em casa quando está em casa ou quando está fora. Mais importantes que as latitudes ou longitudes são as reminiscências de um tempo que não se esquece. Alguns fatos que ela cantou com, enfim, parece que vinha de dentro dela, porque era uma coisa com alma. Ela não estava a cantar por cantar, ela sabia o que estava a dizer e com a música, ao mesmo tempo, realmente excepcional. Quando a gente fazia uma música qualquer e ela começava a cantar, a música tinha outra dimensão. Aquela voz, aquela cor que ela tinha na voz, que era inigualável, nunca mais aparece ninguém, com aquela cor de voz que ela tinha. E qualquer coisa que a gente fazia, quando ela pegava nelas para cantar, parecia outra coisa, compreende? Ficava tão bonito que parecia outra música, mas não era. A Amália tinha qualquer coisa de bicho, de animal, que interagia imediatamente com a assistência. E é preciso fazer notar uma coisa, é porque outras grandes vozes do século XX, como por exemplo a Maria Callas ou o Frank Sinatra, cada qual em géneros completamente diferentes, tinham grandes orquestras e grandes maestros a dirigir as orquestras. A Amália, nessa altura, enquanto a Callas e o Sinatra cantavam com esses grandes maestros a dirigir grandes orquestras, ela cantava como guitarrista do lado direito, como violista do lado esquerdo, e lá vai disto. O que é uma coisa, era uma cena absolutamente solitária, e musicalmente não era assim uma coisa de atraente para ir além, à primeira vista. Depois tornava-se atraente quando ela começava a cantar, porque era de tal modo forte o canto dela
de tal modo magnético o modo como ela apresentava o canto dela, que captava e cativava imediatamente a assistência. Vorrei essere in un marinaro e quell'espanso che è tanto chiaro. Entra sta chiaia che è un piacere, ci pigliariamo tutte le sere. Povera risi se non è bella la tarantella, la tarantella. Povera risi se non è bella la tarantella, la tarantella. As plateias rendem-se, rejubilam e apreciam-na ainda mais, sobretudo quando grava em Portugal. 1951 é o ano em que Valentim de Carvalho rubrica com Amália uma amizade e um contrato que hão de permanecer para sempre. As gravações são históricas e cheias de histórias. Era muito, eu não sei explicar, tinha muito medo. Como ia gravar, tinha muito pouca experiência de gravação. Tinha muito medo. Tinha uns versos, depois era muito, era um bocadinho como eu também. Era já dos papéis por todos os lados, os versos por todos os lados, que ela tinha, que tinham acabado de dar, que ela ia ver se podia gravar aquilo e tal. O Santos Moreira disse: "Oh, mas não se preocupe com os versos. Mas eu não quero perder esses versos, são muito bons. Depois aparece-me tudo, é tudo papelada para aqui, não percebo nada." E ele pegou no papel, o Santos Moreira pegou no papel, levantou-se da cadeira, depois sentou-se em cima. Disse: "Pronto, estou debaixo de tudo. Pode cantar agora." E a Amália achou muita graça e cantou, pronto, aquilo corria como se fosse em família, percebem? Nós íamos para o estúdio do Valentim de Carvalho. Geralmente havia sempre empregadas e secretária e até empregadas. Às vezes até levavam um petiscozinho para jantarmos lá, ou qualquer coisa. E depois ia a gravar. A gravar. Às vezes não gravava. Não, isto hoje não dá nada. Íamos às vezes uma noite, íamos uma outra e não agrada. Mas depois havia, por exemplo, uma terceira noite em que depois saíam 3, saíam 4, saíam 5, saíam 6 músicas, era assim. Há uma das coisas que você é a pessoa que vai ficar a saber. Pouca gente sabe. Quando gravamos o Eduardo Beirador, no ano passado passei à casa da Mariquinha, gravamos isso. E no dia seguinte digo-lhe assim: "Amália, vamos gravar outra vez, porque falta ali uma coisa qualquer que está-me a pedir uma coisa, um intervalo qualquer de verso para verso." "Está bem?" No outro dia fomos ao estúdio. Então eu meti tariantatim, tariantatim, tariantatam. Foi eu que comecei a fazer isso. Então ficou logo outra coisa. Fomos para fora, quando chegamos já tinha vendido mais de não sei quantos mil discos desse Eduardo Beirador. Foi um dos êxitos que ela fez. No domingo passado passei a casa onde vivia a Mariquinhas, mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado. Estas janelas que tinham tabuinhas, do resto do chão ao telhado não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro pegado e azulado onde havia as tabuinhas. Entrei onde era a sala, agora está a secretária, um sujeito que é lindinhas, mas não vi colchas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas esportivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas, quando a noite de guitarra e de farra estava alegre a Mariquinhas. As janelas tão garridas que ficavam com cortinado de chita às pintinhas perderam de toda a graça, porque é hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhões entregar alguns horários umas coisinhas, pois chega esta desgraça toda a graça da casa da Mariquinhas. Para terem feito da casa o que fizeram,
melhor fora que a mandar sempre às alminhas, pois ter casa do Senhor, o que foi viver de amor, é a ideia que não cabe cá nas minhas. Recordações do calor e das saudades do gosto, eu vou procurar esquecer. Mas ginginhas, pois dar de beber a dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas. Pois dar de beber a dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas. Amália era portuguesa como expulsão, a tal ponto que não ficou na onírica América porque, nas suas próprias palavras, a América não tinha Lisboa, nem o que a cidade do Tejo tem para dar aos seus. Ela trazia os jantares para aqui. E o que ela gostava era do carapau de escabeche e arrozinho de bacalhau. E outra coisa que ela gostava muito, mas já era muito caro, era que é o que ela comia. E o chá. Não sei como é que ela podia beber tanto chá. Era uma coisa... Chá bom, o chá vinha de toda a Inglaterra. Ela dizia que comprar de cá, aquelas latas já não tinham perdido um bocado a frescura, portanto vinham sempre de Inglaterra. Ela comia era isso. E nós, mandava fazer o jantar para nós, trazia dos melhores vinhos que havia, como há uma calúnia muito grande, dizem que a Amália que era bêbada. Como te chamaram de bêbada muitas vezes, ela, coitada. Ela, no fim da vida dela, com os comprimidos que tomava, era o cordarona, eram vários comprimidos aqueles que deixam a pessoa meia... Ela ficava assim um bocadinho entaramelada, mas eram os comprimidos. Não era porque estivesse bêbada, nem tivesse bebido nada, que ela não bebia nada. Ela dizia sempre, quando nós estávamos a jantar todos, ela ficava muito contente a olhar, porque era o jantar oferecido por ela. Trazia de casa dela, vinham as empregadas com o jantar e trazia para aqui para o estúdio. Jantávamos, e depois aqui começava a ensaiar às 5, depois jantava-se e depois mais tarde gravava-se. Gostava do ambiente, as sardinhas assadas, os carapauzinhos fritos, o arroz de bacalhau, era um dos pratos prediletos dela, o arroz de bacalhau. As pataniscazinhas, os pastéis de bacalhau, gostava assim destes petisquezinhos. Gostava do ambiente. Porque ela beber não bebia, mas gostava tanto do ambiente, até deitava-lhe um pino de vinho assim e às vezes ficava ainda lá. Era só para o ar festivo que ela queria, que ela gostava do ambiente alegre. Os discos de Amália vendem tanto quanto a sua imagem de diva internacional do fado, de intérprete mundial de uma música que ganha cada vez mais projeção. Os projetores rodeiam a figura que é já presença assídua nos palcos, no teatro de revista, nas operetas, no cinema. Ai, Júlio, eu tenho tanto medo de cantar logo à noite. Sabes, cantar aqui para a gente é uma coisa, agora em público é de responsabilidade, não é? Não é. Aguenta-te o final, que o cá trata do resto. Ai, Júlio, que se eu agrado. Canta como eu te disse que agradas com certeza. Olha aqui. Sabe a sorte. E do berço até à morte, ninguém foge por mais forte ao destino que Deus dá. A sétima arte é uma das muitas que Amália exibe. Conhece o mundo e as gentes, como elas se encanta, a elas se entrega numa simplicidade cada vez mais sofisticada, em nome dos horizontes que desbrava. É, pois, com naturalidade, Amália diria, por força do destino, que conhece na década de 60 o homem que leva os poetas a casa e que o obriga a repensar as melodias. Alain Ullmann. O Alain tinha uma editora, uma livraria, não é? Em França, na ópera. Eu estive lá em casa dele. E então andava sempre a buscar os bons livros de poesia. E quando encontrava um poema que ele achava que eu gostava, trazia para a Amália. Fazia a música e trazia o poema. É claro, a Amália gostava do que ele escolhia, que tinha uma pessoa com muito bom gosto. Não é consensual entre público e crítica a influência de Alain Ullmann, que só o tempo ajuda a reconhecer. Se o público estranha a sofisticação do novo fado, a crítica é severa quanto às letras e indigna-se com a ousadia de se cantar Davi Mourão Ferreira, Camões ou Alexandre O'Neill.
gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse neste céu onde olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração no meu peito bateria, meu amor na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Ela, coitada, sofreu muito quando cantou o Camões e os outros poetas. Agora todos cantam, como se eu ver, agora toda a gente, até imitam a Amália. Mas ela naquele tempo, eu devia ver os jornais que saíram nessa altura. Tudo que só faltava bater na mulher, ter gravado o Camões. E outros poetas, além do Camões, mas o Camões era o mais assim, era o mais saliente de todos, digamos assim. A ignorância não entendia, talvez não entendia as palavras mais eruditas que esses poetas punham lá no poema. E era por isso que podiam dizer só gostavam da desgraçadinha, da minha mãezinha e esta coisa assim. E o que a Amália escolhia era sempre de bom gosto, compreende? Bons poetas. O Carlos Ari dos Santos fez muitas coisas para ela e tudo quanto o Carlos Ari dos Santos fazia era bom, compreende? Há uma passagem que se passou lá em casa da Amália. O Ari dos Santos descreveu a Alfama uma coisa maravilhosa. É uma frase que ele diz lá: a Alfama não cheira a fado, cheira a sardinha com pão. E a Amália disse assim: ó Carlos, tira a sardinha com pão, pá. Não gosto muito disso. E ele imediatamente, a Alfama não cheira a fado, sabe a tristeza com pão. Isto é de um poeta que imediatamente remenda um poema, compreende? Ela arrepiava-se com aquilo que lia e tinha necessidade de transmitir aquele arrepio para quem a ouvia. Portanto, ou ela própria lhes dava música ou arranjava quem lhes desse. É claro que isso trouxe-lhe muitos amargos de boca. Houve pessoas houve quem chegasse a escrever esta fadista ordinária, como é que se atreve a cantar Camões, não percebendo quem escreveu isso, enfim, na sua santa ignorância, que naquele tempo, deixando de dizer uma fadista ordinária, era um pleonasmo a evitar. Mas ela sujeitou-se a isso e isso abateu, que eu lembro dela me falar, a contar isso. Essas e outras invejas levaram-me, que ainda há bocado referiu, essas e outras invejas levaram muitas pessoas, por exemplo, em Portugal, a dizer que o sucesso da Amália devia-se à ação do anterior regime, do regime do Estado Novo. O que é uma mentira para quem viveu aquele tempo, é uma mentira condenável. E para quem não viveu aquele tempo, é um ato de ignorância remediável, mas também igualmente condenável. A tese, rumor ou acusação é porventura sustentada pelas honras que o Estado Novo lhe outorga. Só que as condecorações do regime não chegam para fazer esquecer o olhar cínico que lhe dirigia. A Amália, pelo Estado Novo, foi tratada como uma sopeira com conhecimentos, uma sopeira com alguma erudição, mas foi tratada como uma sopeira. A Amália foi menorizada várias vezes pelo Estado Novo. Por isso é que a Amália cantava pouco em Portugal. Não por uma questão de não se sentir bem ela, mas por uma questão que era tão requisitada no estrangeiro que era raro estar em Portugal. E como é que é possível, para uma mulher com o talento dela, uma artista excepcional, daquelas que qualquer país sonha em ter e não tem, nunca teve, como é que é possível que ela só aos 30 e tal anos é que tenha gravado um disco em Portugal? Isto para mim é uma coisa completamente incompreensível. Quem diz que a Amália foi beneficiada no Estado Novo
não sabe o que é que está a dizer. Até cantou um fado que foi proibido, que era o fado, o chamado Abandono, que era um fado, que aquilo não era político, mas devia ser, quer dizer, aquilo. Que depois, mais tarde, passaram a chamar fado de peniche. Primeiro foi proibido pela PIDE. A PIDE proibiu o fado. Chamava-se Abandono. Era por ser livre de pensamento, foram de longe a encerrar. Aquilo pode-se muito bem aplicar a um preço político, não é? Agora ouve-se o vento, agora ouve-se o mar, etc. Por aí fora. Que era em peniche. Ela só ficou triste depois de 25 de Abril, das famas que lhe arranjaram. Isso abateu muito. E só desde aí é que ela ficou triste. Mas não era nada, era uma pessoa alegre, bem disposta, brincalhona. E de alegre se fez triste. Fosse porque fosse, pelo infortúnio das razões que a própria razão desconhece, pelo desconchavo de alguma incompreensão, ou pelo simples facto de a vida ser assim mesmo, a verdade é que Amália calava fundo uma espécie de melancolia, afugentada de quando em vez pelo ambiente que ajudava a criar. Ela tinha uma corte, aquelas pessoas que a idolatravam, mas eu olhava para ela no meio daquela corte e sentia-a completamente só e triste. Era a grande solidão. Esta é a razão que me leva a dizer que eu achava que a Amália era uma pessoa triste. Dir-me-á, que pena, porque era uma pessoa que tinha tudo para ser feliz e ser alegre. Mas a vida tem coisas inexplicáveis, não é? Já nos versos muito antigos que ela escreveu, Estranha Forma de Vida, vinha-se ali uma inquietação que a acompanhou do berço, desde o berço. Mas o medo que se instalou, eu estou convencido que foi um bocadinho mais tarde na sua vida, quando ela descobriu, às tantas, descobriu que afinal não era amada por toda a gente em Portugal, como ela pensava que era, quando fizeram infantilmente manifestações à porta por uma questão política só, pelas tais confusões com o Estado Novo, aquelas analogias que faziam completamente despropositadas, no meu entender, e aí a Amália sentiu ainda mais a necessidade de que lhe testemunhassem o amor por ela. O medo instalou-se definitivamente, e isso eu não tenho poucas dúvidas em afirmar isto, quando ela percebeu que ia deixar de cantar. Quando ela se deu conta que não podia mais cantar da forma que ela cantava, que gostava de cantar, quando ela se deu conta disso, entrou numa tristeza ainda maior, uma tristeza absolutamente, que chegou à depressão, que só lhe passou com o visionamento de filmes do Fred Astaire, como é sabido, não é? E aí sim, aí a Amália começou a morrer, à medida que em cada dia que passava a Amália morria um bocadinho. O ingrato, o incorruptível e sôfrego avanço do tempo fez recuar as performances, mas não lhe diminuiu o prestígio. Amália cantou até ao fim, mesmo quando a saúde se tentava saciar do talento ou minimizar-lhe a glória. E ela foi operada várias vezes aos pulmões, preciso dizer isso. É por isso que ela a voz dela, coitada, já não podia ser, era impossível. Fumava 80 cigarros por dia, não se esqueça disso. É uma coisa que pouca gente sabe. A Amália, quando vinha para cá gravar, fumava 80 cigarros por dia. Não digo que nos dias que não gravasse fumasse tanto, mas nesses dias fumava 80 cigarros. Ela diz, não vai mal, porque esse tabaco faz menos mal, que é americano. A Amália, já desculpas, é americano, e eu acendo uns nos outros, e chega a meio já não fumo, mas, Amália, mas chega ao meio já não fuma, está bem, é bom, o último fumo é mais quente, mas chega ao meio já não fuma, mas está sempre a fumar, portanto é mesmo, não interessa, nunca para de fumar. Contrariamente ao que lhe disse, fez um espetáculo no Coliseu, o último, que nunca devia ter feito. Mas nunca foi porque não se apercebesse. A Amália, à frente de toda a gente, apercebeu-se quando começou, ainda agora eu referi isso, quando ela começou a perceber que não podia cantar, foi ela a primeira pessoa a perceber, ela disse-me, que eu disse, eu na altura ainda só via muito bem a Amália, cantava muito com uma qualidade muito apreciável. Eu disse, Amália, claro que a Amália já passou os 70 anos, já não tem, enfim, já não é quem era, mas ainda lhe dá uma voltinha e tal, ainda dá ali umas amaliadas, como nós dizíamos. E ela disse, não, eu já não consigo cantar da forma que queria e desta forma não me agrada estar a cantar assim. E pronto, a partir daí é que ela quando ela se deu conta, como já disse, a partir daí é que ela
começou a morrer devagarinho. Mas poderá alguém realmente morrer quando engana o tempo e lhe diz: o efêmero és tu? Porque o tempo de Amália foi, afinal de contas, o tempo da voz única, da singular personagem, da generosidade extrema, das histórias que o próprio tempo não consegue apagar. Era uma pessoa muito humana, havia uma pessoa que lhe parecia, como aconteceu em Itália uma vez, acabámos o espetáculo, íamos à 1h da manhã, 2, depois já até para o hotel, íamos no carro e ela viu um homem assim alto, com uma gabardinha, um chapéu que não se via bem, que lhe pareceu uma pessoa, vá lá, sem abrigo ou coisa parecida, pobre. Parou o carro, mandou para aí, quero carro. Meteu a mão na mala, meteu um montão de liras, que ainda eram liras, e deu ao homem, e veio-se embora para o carro, diz o empresário assim, que era italiano. Isto é uma cena, esta é uma cena de Fellini. Nós tínhamos acabado a gravação, metemos no carro dela, ela tinha um carro grande, comprido. Metemos no carro dela e a Amália viu um homem assim a cantar, estava bem, era um pobre mulher, estava bem. E a Amália disse, tem algum dinheiro? Ninguém se mexeu, ninguém se discutia dinheiro. E disse, Amália, só tenho aqui este dinheiro, mas já está comprometido. Para gastar nas Amália. Se precisa, da minha vontade. Empreste, quanto é que tem aí? Tem aqui, depois fui abrir, tinha uma nota de 5 contos. Se fosse uma nota de 100 ou alguma coisa, era bem melhor para mim, na altura. Mas ela pagou-me tudo, não me ficou a dizer nada. E depois chegou à altura, dei-lhe, peguemos 5 contos. Dei à Amália, a Amália mandou para o carro, chegou ao pé do homem, abraçou o homem, coitado, não devia estar a cheirar lá muito bem, e metei 5 contos na mão, o homem começou a chorar. A bebedeira parece que, não sei se o álcool também tem influência, o dinheiro tem influência no álcool, não sei. Sei que ele logo recebeu, vi que eram os encontros, ficou, minha querida, não sei o que, isso não vinha. Estávamos em Hollywood, o Hollywood Bowl, que é uma casa de espetáculo extraordinária, não sei se por acaso conhece. E ela cantava na primeira parte com a orquestra e na segunda parte conosco. E como ela ia entrar na primeira parte, eu disse para o Neira, vamos para a plateia ver a Amália, a gente só a vê de costas, ao menos vamos vê-la de frente. E fomos. Quando ela entra no palco, com um vestido verde, um chale encarnado, era uma coisa, nós ficamos a olhar um para o outro, admirados com a presença dela, compreende? E essas coisas marcam. As memórias terminam a 6 de outubro de 1999. O coração da Amália, o coração independente, deixa de a acompanhar na manhã dessa quarta-feira. E eu que a fui encontrar, sem vida. Porque nós tínhamos vindo do Alentejo, eu tinha ido também para o Alentejo com ela, e com mais pessoas. E fiquei lá essa noite, e portanto, no dia seguinte, ela estava... Bom, eu naquela altura eu jogava que ela estava apenas desmaiada. Mas não, isso então nem gosto de falar. Porque isso então foi para mim que eu estava a assistir àquilo e não acreditava que podia ser verdade. Tinha uma consulta marcada para ela e para mim no dia que ela morreu. Uma consulta em Coimbra com o Dr. Manuel Antunes, um cardiologista muito conhecido. Olha, perdi a consulta e perdi a maior amiga que eu tinha. Eu tive um desbastimento. A gente sabia que ela estava doente, mas não queria acreditar que a minha morria. Ela não queria que ela morresse. É que uma pessoa sente quando ama uma pessoa. Que perde. Diga-me, o que é que se sente? Amália deixou a mais preciosa das heranças, a qualidade única do seu trabalho, do seu modo de ser e de agir. Uma fundação com o seu nome tem a enorme responsabilidade de dar seguimento ao seu legado. Alvo de muitas críticas, a fundação sediada na Casa da Rua de São Bento, em Lisboa, diz só agora ter condições para agir. O dinheiro, o património financeiro deixado pela Amália a favor da fundação esteve congelado por uma instituição bancária até há bem pouco tempo, até há coisa de ano e meio.
o que nos impossibilitou de dar cumprimento às restantes vontades de Amália Rodrigues. Há inventário, isso também é falso, após a morte da fadista foi feita uma relação de bens, e nessa relação de bens, que tem várias verbas, dezenas de verbas, e cada verba é indicada precisamente a joia ou o vestido, portanto está tudo perfeitamente identificado e catalogado. Portanto isso não é minimamente verdade. Quanto ao dinheiro, é evidente que a Amália não era tão rica como algumas pessoas supunham. Portanto deixou cerca de 550 mil euros, portanto 110 mil contos, à época da sua morte. E esse dinheiro está no banco, como digo, finalmente foi desbloqueado e agora vamos começar, de facto, a trabalhar no sentido de criar receita. Ou seja, a Fundação, embora seja uma instituição sem fins lucrativos, tem que ser organizada, tem que ser administrada com critérios empresariais. Ou seja, nós para podermos distribuir temos que criar primeiro, ou seja, temos que criar riqueza para depois distribuí-la. Manda assim o bom senso e manda assim a boa gestão. É mesmo assim. O maior bem de Amália está inventariado há muito. Chama-se fado. 4 letras de uma nova dimensão de canto, numa espécie de redescoberta da alma que é portuguesa, que só podia ser portuguesa. Tudo isto, que é tanto, parece quase pouco para quem a protagonizou. Há uma quadra que tem muitos anos, que é das mais bonitas que há, não interessa se é fado ou não, nem acho que é. Papoilas que o vento agita, não me canso de vos ver. Agora falei lentejano, além do mais. Não me canso de vos ver. Há lá coisa mais bonita que ser simples sem saber. Isto é uma quadra maravilhosa, que a papoila é a flor mais simples que pode haver. Será a Amália, era a simplicidade em pessoa. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade, que todos os olhos estão meus, que é toda minha saudade. Foi por vontade de Deus. Que estranha forma de vida tem este meu coração. Vive de vida perdida, quem daria conta? Que estranha forma de vida. Já a seguir vamos ter finalmente a estreia do programa Ídolos. Dos milhares e milhares de candidatos, apenas um vencerá. Apenas um será o ídolo de Portugal e é você, com o seu voto, que decide quem canta melhor. Ídolos. Como sabem, é incrível, é imperdível. Já a seguir.